Fala para o teu irmão assim: Deus tem mais na sua vida. Para todo aquele que é apaixonado e quer mais de Deus. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer ainda. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que existe algo muito maior para ser feito. E nós te louvamos, Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém? Há um texto que eu quero que você abra comigo, por favor. Está em Levítico capítulo 21, versículo 10. Levítico capítulo 21, versículo 10. Se você quiser abrir, diz o seguinte: Levítico 21, 10. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado sobre a sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso ele não deve deixar de pentear os cabelos, nem deve rasgar as suas roupas. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja seu pai e a sua mãe. Isso o tornará impuro. Fala comigo: sacerdote. Existe uma unção sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda. Eu quero até falar algumas coisas sobre evangelismo também. Mas uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi que uma das maiores formas de evangelismo é quando nós demonstramos o poder de Deus e quando nós também somos e impactamos uma geração. Há um grande homem de Deus chamado Charles Spurgeon, que ele fala o seguinte: ele foi questionado sobre o sucesso do seu ministério e perguntaram para ele: puxa, por que seu ministério explodiu? Por que as pessoas realmente falam sobre você e aquilo que você fez através da sua vida? E ele disse o seguinte: olha, eu afirmo que o meu segredo é colocar fogo em mim mesmo e permitir que as pessoas me vejam sendo consumidas. Uau! O sucesso do ministério de Charles Spurgeon foi colocado na forma que fogo de Deus estava sobre a sua vida. E ele deixava que as pessoas vissem o corpo dele sendo consumido como sacrifício. Sabe o que significa isso? Significa que existem labaredas de fogo esperando você. Existe um fogo de Deus que quer pegar você. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes nós acreditamos é o que vem a mais. Em Atos capítulo 2 fala sobre o poder de Deus vindo sobre nós. Há um texto também que diz assim: mantenha-se o fogo aceso no altar 24 horas. Fala comigo: 24 horas. A palavra de Deus dizendo: olha, eu quero que você não pode ser apagado. O fogo não pode ser apagado. Toda manhã o sacerdote, ele deve acrescentar lenha, arrumar o holocausto sobre o fogo e queimar sobre ele a gordura da oferta de paz. O fogo deverá ficar aceso continuamente no altar, não deve ser apagado. Fala comigo: o fogo não pode ser apagado. Pegando o gancho aqui do evangelismo, eu me lembro um dos evangelismos que nós estávamos fazendo. Foi nas Olimpíadas de 1996. Foi quando o nosso ministério nasceu. As coisas que a gente estava clamando, perguntando: Senhor, o que fazer? E nós chegamos nas ruas de Atlanta, desesperados, apaixonados, querendo evangelizar, mas sem saber o que fazer. E Deus falou: mantenha o fogo aceso no altar. Mantenha o fogo aceso e as pessoas verão esse fogo queimando dentro de você e serão tocadas. E eu me lembro naqueles dias aconteceu um atentado terrorista nas ruas de Atlanta. E nós estávamos assentados, dormindo perto ali num colégio. E nós ouvimos uma bomba explodindo. E pela manhã nós reunimos todo mundo e nós ficamos sabendo que tinha acontecido um atentado terrorista. Isso foi na Praça Centennial, na rua de Atlanta, na praça principal de Atlanta. E ali naquele momento nós reunimos e o Espírito Santo falou comigo: fala com cada um o seguinte: nós somos como Gideão. E como Gideão tem os valentes e os não valentes. Quem não for valente vai embora para o Brasil e pronto. Quem quiser ficar, nós vamos andar no poder de Deus. Porque nós não estamos aqui para falar em palavras persuasivas de sabedoria humana. Nós estamos aqui para demonstrar o poder de Deus.
Aí, queridos, nós reunimos, começamos a orar, e de repente uma irmã ela se lembrou do sonho que ela tinha tido. E naquele sonho ela tinha visto uma palavra Irã. E a palavra Irã, ela estava sendo esfaqueada, toda esfaqueada. Aí ela se lembrou, nós oramos pelo mundo muçulmano, nós sabíamos que tinha alguma coisa a ver com o mundo muçulmano. Oramos, e Deus falou conosco: agora vai até o lugar onde aconteceu a explosão terrorista. E nós fomos, levamos umas 40 pessoas apaixonadas por Jesus. Quando nós chegamos lá, Deus falou: agora começa a adorar. Porque a maior forma de batalha espiritual é trazer o reino de Deus, é trazer a presença de Deus no lugar. É quando você chega num lugar e as pessoas são tocadas pela atmosfera que é mudada naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Nós começamos a adorar, e de repente tinham 5 canais de televisão do mundo todo olhando, entrevistando aquelas pessoas apaixonadas por Jesus nas ruas de Atlanta. E nós começamos a adorar, a manifestar a glória de Deus, as pessoas sendo tocadas. E quando a glória estava tocando, pessoas sendo evangelizadas, salvas, nós achamos que tudo tinha acabado, quando de repente chegam 4 rapazes. E eu pergunto para eles: de onde vocês são? Eles falam: nós somos do Irã. Lembra do sonho? Daquela camisa escrita Irã, todo esfaqueado. E Deus falou: são eles. E Deus falou comigo assim: fala com eles que nós estávamos aqui esperando por eles. Quando eu falei: nós só estávamos aqui esperando vocês chegarem, quando eu falei isso, o poder de Deus caiu sobre ele. Queridos, muçulmanos, dos 4, 3 entregaram a vida deles para Jesus naquela hora. Pode aplaudir o Senhor, querido. Eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Sabe, o evangelismo mundial, ele tem que ser feito com o poder de Deus. Eu não consigo ver diferente. 2 anos depois, nós estávamos na França, na Copa do Mundo. Estamos preparando uma equipe só de gente cheia do Espírito Santo para evangelizar nas ruas no ano que vem, amém? Nós estávamos no mesmo lugar, no outro lugar, mas com o mesmo coração. Senhor, nós queremos a glória de Deus, queremos ver o Senhor. E sabe o que aconteceu? Nada. Ficamos 1 semana entregando folhetinho nas ruas, ninguém parava, nenhuma alma, nenhum cachorro parava para ver a gente. E de repente o Senhor falou comigo: volta com o povo. Eram umas 45, quase 50 pessoas. Reunimos numa escola, numa faculdade, na verdade, ali perto de Paris. Voltamos com eles para lá. E quando nós voltamos, Deus falou conosco: agora fica 24 horas em adoração e intercessão. Eu quero que vocês adorem, porque a minha presença vai mudar a atmosfera dessa cidade. E ali naquele lugar nós observamos alguma coisa estranha. Estávamos em pleno verão, em 1998, e ninguém parava. E não apenas isso, um frio de 10 graus no verão. Aí Deus falou comigo: tudo está mudado. Os olhos das nações estão voltados para aqui, mas uma coisa está acontecendo. Existe uma potestade espiritual que está cobrindo essa terra. Aí nós, depois de 3 dias, fala comigo, 3 dias. Depois de 3 dias em adoração, na presença do Senhor, o Senhor finalmente falou comigo. Deus falou comigo assim: eu tenho saudades de ser adorado neste lugar. As pessoas vêm para Paris só para ver a Torre Eiffel. As pessoas vêm para Paris para ver o monumento, para ver a sabedoria, para ver os monumentos, para ver, bem, tudo que você conhece, a cultura. Mas ninguém vem aqui para me amar, para me adorar. Aí Deus falou comigo assim: faz o seguinte, Ricardo, pega esse grupo de pessoas apaixonadas por Jesus, sai pelas ruas de Paris e não evangeliza. Hoje não é dia de evangelizar, é dia de me adorar. Você só vai me adorar. Nós saímos na porta principal de Paris, que é o Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, e ali tem 12 portas. Nós distribuímos as equipes e elas foram por cada uma das portas adorando ao Senhor. E elas foram adorando, e ninguém podia evangelizar. A ordem era adorar, porque Deus havia falado: eu quero que vocês me adorem. Eu tenho saudades da adoração desse povo aqui. Querido, quando nós terminamos de fazer isso, o tempo mudou. O dia seguinte já havia sol. E naquele mesmo lugar, preste atenção que eu vou te falar, o mesmo lugar que nós paramos e não parava ninguém,
Imagina 40 pessoas evangelizando, nem parava ninguém. Naquele mesmo lugar pararam 300 a 400 pessoas, muçulmanos, europeus, africanos, entregando as suas vidas para Jesus. Nós tivemos experiências de pessoas que não falavam francês, foram tomadas pelo Espírito Santo e falavam. O mover do Espírito Santo. É isso que eu quero falar essa noite. Fala comigo assim: o poder do Espírito Santo faz toda a diferença. Eu quero que você entenda, querido, que eu contei 2 testemunhos breves para te falar uma coisa. Deus quer e precisa ungir pessoas. Ele precisa ungir pessoas que estão preparadas para esse tempo que virá. Se Charles Spurgeon disse que o sucesso do ministério dele foi deixar ser queimado por Deus, e nós devemos manter o fogo continuamente aceso no altar, é isso que eu quero na minha vida. Fala comigo assim: eu quero ser, fala bem alto, eu quero ser um oráculo de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus está procurando oráculos. O que é um oráculo? Um oráculo é aquela pessoa que é o porta-voz, é aquele que recebe algo, é aquele que está indo numa direção completamente contrária ao que a multidão está, mas é aquele que recebe algo de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 2, diz assim: sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Puxa, 2 sumos sacerdotes no templo, mas a palavra foi no deserto. Quem era o oráculo de Deus? Eram os supostos sumos sacerdotes, porque na verdade existia política ali naquela região. Não podia ter 2 sumos sacerdotes, era só um. Por que tinham 2? Porque os homens fazem coisas além da palavra de Deus. Fala comigo: os homens fazem coisas além da palavra de Deus, mas nós queremos ser os oráculos de Deus. Preste atenção, querido. Eles estavam ali debaixo de uma religiosidade, mas a palavra veio através de João Batista. Fala comigo: eu quero ser um João Batista na minha geração. Eu quero ser um oráculo de Deus. E uma das coisas que a gente precisa saber para se tornar um oráculo, eu quero falar algumas coisas sobre isso no tempo que a gente tem. Para se tornar um oráculo de Deus, você tem que estar perceptível ao momento de Deus naquele lugar. Você não pode ficar alheio à voz de Deus. Você não pode estar insensível ao que Deus está fazendo. Mas você tem que falar: Senhor, eu quero ser um oráculo teu. Eu quero ser uma voz nessa geração. Eu quero aprender a ouvir a tua voz. Em primeiro lugar, temos que ser perceptíveis ao momento. O que significa isso? É antenado com o reino de Deus. Segundo lugar, você tem que estar sensível à direção de Deus. Está todo mundo indo para lá, mas Deus mandou você ir para cá. Todo mundo fazendo isso, mas Deus mandou você fazer isso. Isso que nós chamamos de mover profético. Isso que nós chamamos de uma geração profética. Uma geração que não se move segundo os homens, mas uma geração que aprendeu a ouvir e aprendeu a se mover em Deus. Quantos querem ser essa geração? Querido, para se tornar essa geração, tem responsabilidades e bênçãos. Terceiro lugar, você tem que estar disposto a pagar o preço. Fala comigo: eu quero estar disposto a pagar um preço para me tornar um oráculo de Deus. Uau! Qual é o preço, pastor? O que o Senhor quer de mim? O que Deus tem na minha vida? Você precisa aprender a não temer a homens e começar a ouvir a voz de Deus. Quarto lugar, você tem que estar pronto para renunciar. Fala comigo: renúncia. Existe um evangelho aí que não tem nada a ver com o oráculo de Deus, ou com os oráculos de Deus. É o evangelho que tira a cruz do meio. É o evangelho que não se prega mais sobre cruz, não se fala sobre cruz, falar sobre renúncia. Puxa, renúncia. Puxa, renúncia, eu não tenho que renunciar. Mas, querido, preste atenção, sem sacrifício não há fogo. Sem fogo não há glória. E sem glória não há transformação. Preste atenção no que eu vou te falar agora, você vai entender o que eu quero dizer.
Se nós não trazemos um sacrifício para nos tornarmos os oráculos de Deus, Deus não vem com seu fogo, e sem o fogo não há transformação, porque a glória não vem. Então tudo que nós vivemos é uma religião, porque sem a glória de Deus, sem o toque de Deus, sem a manifestação do mover de Deus, tudo que nós vivemos é uma religiosidade. E uma das coisas que Deus falou comigo, Deus falou assim: Ricardo, nós vivemos um tempo hoje onde muitos dos nossos irmãos não crucificam os seus pecados, mas sublimam os seus pecados. O que significa isso? Muitos dos nossos irmãos e muitas igrejas, querido, ao invés de crucificarem a sua carne, escondem, sublimam os seus pecados. Em outras palavras, são pessoas que vivem um evangelho da aparência, vivem um evangelho simplesmente de falar algo, de cantamos as canções do momento, estamos em todos os cultos, mas chegamos em casa, estamos ardendo de paixão pelo pecado. E aí eu descobri o que Deus quer de nós como oráculos de Deus. Deus quer que troquemos a paixão do nosso coração. Para nos tornarmos oráculos de Deus, o que Deus quer é que Deus arranque uma paixão que está aí e coloque outra paixão aí. Sabe, quando a sua paixão não foi trocada, quando a paixão que está no seu coração é por uma idolatria, bens materiais e outras coisas, Deus não pode fazer, Deus não pode trazer a sua glória para você, e Deus não pode te tornar um oráculo. Resultado, você está vivendo a aparência de uma religiosidade. E uma das coisas que Deus tem falado comigo: Ricardo, a minha glória é que atrai cada um de nós para a cruz. A minha glória atrai a cruz, e na cruz nós somos crucificados. A minha glória arranca a paixão nas coisas que você tem para as coisas deste mundo, queridos. Sem a presença de Deus, sem essa glória, tudo que você está vivendo é uma paixão momentânea. Mas Deus quer arrancar e colocar uma outra paixão aí dentro. Para nos tornarmos oráculos de Deus, nós também precisamos ser diferentes da maioria. Isso é o mais difícil. É quando todo mundo espera algo de você. A expectativa das pessoas é: puxa, eu espero que você faça isso. Mas Deus, mas eu quero outra coisa de você. Eu quero uma outra coisa de você. Aí nós ficamos: você deseja fazer o que a maioria faz, ou você deseja obedecer a Deus? Fala para o teu irmão: eu quero ser um oráculo de Deus. Para se tornar um oráculo de Deus também, Deus vai usar você para abalar estruturas existentes. Uau! Os oráculos abalam as estruturas. Os oráculos mexem com o conforto das pessoas. Eles não são bem-vindos em todos os lugares. Sabe, os oráculos não querem, sabe, eles ficam procurando o lugar onde eles possam manifestar, porque na verdade, quando eles chegam, quando eles falam, eles incomodam, porque mexe com as estruturas, cara. Mexe com o seu conforto, mexe com aquilo que você é. Os oráculos fazem isso. E os oráculos também constroem novas visões, as visões do reino de Deus. Tudo que Deus está querendo, sabe por quê? Quando Deus começa a botar uma paixão no teu coração, você se torna um oráculo de Deus. Você se torna a voz de Deus. Às vezes você pode ser irrepreensível, você tem que ser irrepreensível, mas às vezes você é perseguido. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios 1, versículo 7. O qual confirmaram até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Os oráculos são irrepreensíveis. Só somos irrepreensíveis se somos transformados, se Deus conseguiu trocar sua paixão, queridos. Qual é a paixão que queima no seu coração hoje? Mantenha o fogo aceso 24 horas na sua vida. Quando estiver apagando, Deus está mandando: bota lenha. Você é o sacrifício onde as pessoas precisam ver de você isso.
Segundo lugar, você precisa entender que existem algumas coisas que nós sacrificamos, renunciamos, para que o fogo continue no altar. Uma das coisas que Deus quer de nós é que nós saiamos da nossa zona de conforto e vamos até os perdidos, e façamos alguma coisa pela nossa geração. Porque quando você vai até o perdido, quando você vai até o pobre, quando você dá uma palavra, quando você ajuda, quando você faz, você está trazendo lenha, e Deus continua a colocar fogo na sua vida. É um ciclo, queridos. Você vai lá, se entrega e Deus renova o fogo. E você vai lá e dá uma palavra e Deus renova você. Você não sabe quantas vezes eu estava seco, e Deus falou: vai, abre a tua boca. E eu abri a minha boca, liberei uma palavra para uma pessoa, abri as minhas mãos, estendi a minha mão, ajudei alguém, e naquele lugar Deus foi e botou o fogo de volta no meu coração. É assim que funciona. Essa adoração que não leva a lugar nenhum, ela mata o fogo, ela esvazia o fogo. 1 Coríntios 1, versículo 7 diz assim: rogo-vos, versículo 10, desculpa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Uau! Vamos voltar aqui um pouquinho e lembrar de Atos. O que eles viveram em Atos? Será que nós vivemos hoje Atos dos Apóstolos? Será que hoje a igreja, ela é a representação de Atos? Sim ou não? Não precisa responder. A segunda coisa que eu quero te fazer uma pergunta é: quantos acreditam que Jesus está voltando? Levanta a sua mão. Se Jesus está voltando, você acha que Ele vai voltar para uma noiva menos intensa de Atos? Você acha que Ele vai voltar para uma igreja menos apaixonada que aconteceu em Atos? Você acha que uma manifestação do Espírito Santo que aconteceu em Atos, por todo o livro de Atos, foi só uma ideia lá no início e nós vamos terminar a história com menos paixão? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o final vai ser muito maior. Querido, eu acredito que nos próximos tempos a manifestação da glória vai ser maior. Existirão cultos, preste atenção, que pessoas vão morrer e vão ressuscitar. Eu tenho orado por isso. A manifestação do Espírito Santo é isso que Deus tem falado no nosso coração. Espera algo maior. Ninguém está esperando nada, mas deixa eu te falar, é porque essa geração não está deixando, e na verdade os oráculos estão calados. Os oráculos atraem a manifestação da glória de Deus. E quando nós deixamos isso acontecer, querido, sabe o que acontece? Ele vem manifestando a glória. Vamos voltar em Atos. Você lembra o que aconteceu com Ananias e Safira? Não aconteceu no Velho Testamento, aconteceu no Novo Testamento. Ananias e Safira, eles mentiram para o Espírito Santo, e eles morreram. Aqueles jovens pegaram o corpo de Ananias, e logo depois trouxeram, Safira mentiu novamente, eles pegaram o corpo e voltaram com ele. Viram? Temor de Deus. Uma das coisas que nós precisamos clamar, os oráculos precisam voltar a aparecer, porque eles ativam o chamado na vida da pessoa. Os oráculos ativam o chamado e a paixão no coração das pessoas. Querido, quando acontece isso, eles vêm, o temor de Deus vem. Está faltando temor na igreja brasileira. Isso é um sinal que os oráculos estão calados. Está faltando temor na igreja brasileira, sabe por quê? Nós estamos olhando para homens. E Deus está dizendo: agora espere um novo tempo, porque eu estou vindo, brevemente eu estou vindo. E a primeira coisa que eu vou fazer, preste atenção, eu vou ungir os meus oráculos. A primeira coisa, eu vou ungir os meus oráculos, aqueles que desejam ser ungidos por Deus.
Aqueles que desejam algo no seu coração que começa a queimar, e eu creio que Deus está fazendo isso em muitos corações essa noite. Seu coração começa a queimar por algo novo, pela verdade, pela transparência, pela manifestação do Espírito Santo. Querido, você é um oráculo de Deus. E a primeira coisa que Ele vai fazer, antes de mudar a atmosfera real, Ele vai levantar os oráculos. E Ele vai também ungir esses oráculos. Quando Ele ungir esses oráculos, vai acontecer o que aconteceu em Atos capítulo 2. A unção virá sobre eles. E a Bíblia fala que eles tinham um só parecer, ou um só coração e uma só alma. Entre uma palavra que é um só coração e uma só mente. Eles pensavam igual. Quer dizer que eles eram robôs? Não, queridos. Quer dizer que eles estavam conectados com Deus. Quer dizer que o reino de Deus era manifesto sobre eles. Eles eram oráculos, muitos oráculos de Deus. Eles estavam ali manifestando juntos o mesmo parecer. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros neste mundo. Vira para o teu irmão e fala: você é um oráculo de Deus. E seu chamado é para você resplandecer. Seu chamado é para você pegar fogo, cara. Não sei se você está entendendo. Ele está dizendo: o seu chamado é para você pegar fogo. O seu chamado é para você pegar fogo, cara. Esse é o seu chamado. Na verdade, preste atenção que eu vou te falar isso. Talvez você nunca vai ouvir isso mais na sua vida. Mas nós somos salvos e somos santificados quando o fogo de Deus queima em nós. E sabe de uma coisa? Nós só vamos sobreviver nos próximos tempos, no meio dessa geração do jeito que está, a corrupção do jeito que está, o pecado do jeito que está. Nós só vamos sobreviver se nós formos incendiados por Deus. Um único lugar dos próximos tempos, a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Mas não diz que o amor daqueles que são salvos iria se esfriar, mas aqueles que perseverarem até o fim. Em quê? No amor, na paixão. O cerne do coração cristão é o fogo e a paixão. O que eu quero dizer é que o único lugar de sobrevivência nos próximos anos, para você ser crente, não vai bastar vir à igreja. Você vai ter que estar pegando fogo. Fala para o teu irmão: se você vai ter que estar pegando fogo, cara. As pessoas vão ter que olhar para você e você vai ter que brilhar. Geração, escute o que eu estou te falando. O único lugar de refúgio vai ser no fogo de Deus. O único lugar que nós vamos encontrar paz vai ser no fogo de Deus. E Ele está dizendo assim: filho, preste atenção, então vem para cá que eu vou te transformar num oráculo. Eu vou botar fogo em você. E você vai fazer parte na frente. Porque aqueles que vão na frente, Deus unge primeiro. Porque o preço é mais caro. Na hora que tiver um grande avivamento, é fácil você entrar. Mas semear para o avivamento é outra coisa. E Ele diz assim: olha, preste atenção. Vocês vão brilhar como astros no meio de uma geração corrompida, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo Jesus eu não possa gloriar-me de ter corrido nem trabalhado em vão. Uau! Não basta trabalhar para Deus, tem que estar queimando para Deus. Não basta servi-lo, vir à igreja, é bom, importante, necessário, mas Deus estende um convite maior para os oráculos. Para esses, eu estou dizendo: eu tenho um chamado maior. Eu quero fazer algo a mais. Atos capítulo 4, versículo 32 diz que eles eram um só coração. E a alma da multidão daqueles que criam. O poder de Deus que vem sobre nós. Em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 5. Abra comigo que eu quero que você acompanhe, que eu quero fechar com essa palavra.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Paulo está dizendo assim: quando eu cheguei até você, eu trouxe o testemunho. Eu não falei de palavras vazias, eu não falei de uma religião. Sabe, dia da evangelização mundial, maravilha, mas eu quero falar o que você vive. Os próximos tempos serão marcados por pessoas não que falam. Vivemos um tempo que se prega muito, mas se vive pouco. E aqui Paulo está dizendo: o meu testemunho é a minha vida. Eu falo com a minha vida. Eu não preciso pregar o evangelho só de falar. A minha vida é uma representação daquilo que eu creio. Eu queimo. E Paulo diz assim: anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não vim com sublimidade de palavras, eu não vim escondendo nada, eu não vim escondendo o pecado, eu não vim sublimando o pecado, eu não vim frequentando só uma igreja, nós estamos somente sendo dizimista. Eu quero mais. Para os oráculos tem mais, ou alguma sabedoria, pois nada me propus em saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Você vai me ouvir muito bem agora. A gente prega o evangelho hoje sem cruz, e o evangelho sem cruz é um evangelho que não tem transformação. Nós precisamos pregar um evangelho com cruz, e a cruz representa a morte. Eu estive convosco, versículo 4, em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito. Levanta a tua mão direita assim. Fala: eu quero ser um oráculo de Deus. Eu quero ser um oráculo de Deus. E eu quero que o Senhor possa me ungir, Deus. Que eu não somente fale palavras persuasivas de sabedoria humana, Senhor, mas que seja na demonstração. O que é demonstração? É o Espírito Santo trazendo a manifestação da glória. O que nós precisamos hoje não é mais de uma palavra, é Deus aparecer. Ele tem que aparecer. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O tempo todo Paulo fala sobre isso. O tempo todo Paulo fala sobre o poder, sobre o fogo, sobre a manifestação. Mas nós baseamos a nossa fé em rudimentos, doutrinas. Nós baseamos a nossa fé naquilo que nós falamos. Importante, a base da palavra, mas tem que ter o poder de Deus. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo venha aqui. Vou pedir para que o Espírito Santo venha aqui. Eu não sei qual a sua necessidade esta noite. Eu não sei. Mas sabe, queridos, nós cremos num Deus que é capaz de ressuscitar um morto. Nós cremos num Deus que é capaz de mudar a história de uma pessoa. E nós cremos num Deus que pode mudar tudo, tudo. Pai nosso, feche seus olhos, queridos. Essa noite Deus quer ungir os oráculos. Atos capítulo 2 fala que eles estavam em um só lugar, quando de repente Deus apareceu. O reino se manifestou. E quando o reino se manifesta, os enfermos são curados, os cegos enxergam, os surdos ouvem, e ao pobre o evangelho é pregado. Tudo que nós queremos é a manifestação do reino essa noite. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, teu reino agora seja
seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Deixa os céus vir sobre a terra como é nos céus. Deixa os céus vir. Deixa vir o céu. Quantos querem se tornar oráculos de Deus? Fiquem em pé no seu lugar. Deixa vir o céu. Quantos querem ser ungidos por Deus essa noite? Quantos querem dizer assim: Senhor, eu quero ir na frente, Senhor. Deixa vir os céus. Deixa vir os céus. Deixa vir os céus. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, teu reino agora seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Deixa os céus vir sobre a terra como é nos céus. Deixa os céus vir. Deixa vir o céu. Deixa vir o céu. Deixa vir o céu. Deixa vir o céu. Deixa vir os céus. Deixa vir os céus. Deixa vir os céus. Deixa vir os céus. Deixa vir o céu. Deixa vir
Quantos querem se tornar oráculos de Deus essa noite? Preste atenção, levanta bem alta a tua mão. Escuta o que vai acontecer com você a partir de agora. Você vai começar a perceber o mundo de uma forma diferente. O Senhor vai começar a abrir os seus ouvidos para uma voz que antes você não ouvia. Você vai se tornar sensível ao mundo espiritual. Em terceiro lugar, você vai estar desejoso de pagar um preço. Senhor, qual é o preço? Eu quero pagar. Eu não abro mão de me tornar um oráculo. Eu não quero ter temor de homens. Não estou em busca de fama, dinheiro. Eu quero mais. Sabe, os sacerdotes estavam lá, eles tinham tudo isso, mas a palavra veio para João Batista no deserto. E desde o início, João Batista viveu um conflito. Quando ele nasceu, queriam trocar o nome dele, cara. Queriam colocar o nome dele, o nome do pai. Deixa eu te falar uma coisa, geração. Estão querendo trocar o nome dessa geração. Estão querendo trocar o nome dessa geração. Estão dizendo que essa é uma geração que quer o entretenimento. Estão dizendo que essa geração quer a fama. Estão dizendo que essa geração quer mais. Mas na verdade, essa geração está com fome do poder de Deus. Essa geração quer o poder de Deus. Essa geração quer o poder de Deus. E eu não chego para você com entretenimento. Eu não chego para você com fama. Eu falo como Paulo. Nós chegamos até você com o poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Se você é um oráculo de Deus, você quer se tornar um oráculo de Deus, antes de você sair do teu lugar, preste atenção. Deus vai ungir você. Ele vai ungir você, cara. Porque Deus está procurando e não está encontrando vasos que queiram se tornar oráculos. Porque os jovens querem ser artistas, mas Deus está procurando oráculos. Uau! Eu quero ser um oráculo, cara. Preste atenção, talvez Deus nunca te dê fama. Talvez Deus nunca te dê dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai queimar de paixão por Ele, cara. Você vai queimar. E vou falar como Spurgeon, aonde você andar, você vai ativar o chamado nas pessoas. Os oráculos ativam chamados. E eles prenunciam o avivamento. Os oráculos prenunciam o avivamento. Quando os oráculos se calam, é porque a coisa está feia. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma boa notícia para você. O tempo está chegando. O tempo está chegando que será não apenas um oráculo, será uma geração de oráculos. Uma geração que não vai comer lixo. Uma geração que quer mais de Deus. Uma geração que quer a presença de Deus. E deixa eu te falar, talvez você tenha um preço alto para pagar. Eu estou tendo que pagar um preço alto. Deus sabe. Mas eu escolhi. Eu não abro mão de ser um oráculo de Deus. E se você quer se tornar se você quer se tornar um oráculo de Deus, a Bíblia fala sobre oração de imposição de mãos, sobre transferência. Uma das características dos oráculos, preste atenção, eles transferem unção. Eles transferem. E a transferência nada mais é do que ativar algo que está morto em você
De repente, uau, eu tô queimando, cara. Eu tô queimando. O que é isso dentro de mim? Eu voltei a sonhar com Deus. Isso é a consequência dos oráculos de Deus. Você quer se tornar um? Preste atenção, vai ter um preço. Mas o Senhor está aqui essa noite, Ele mandou fazer esse convite para você. Eu tinha 1000 mensagens para pregar, e Deus falou: chama os oráculos nessa geração. Chama os oráculos que estão mortos, os oráculos que estão pensando que tudo acabou, os oráculos que pensam que tem que traçar um caminho. Deixa eu te falar, João Batista não teve que trocar o nome, cara. Você não tem que trocar o nome. Você é você. A sua identidade é do fogo de Deus. E esse culto vai ser um culto não de entretenimento, vai ser um culto do fogo de Deus. É o culto dos oráculos. Os oráculos, eles vão ser discipulados, eles serão treinados, eles serão forjados, e quando eles estiverem prontos, eles vão ser mandados para incendiar outros oráculos que estão por vir. Quantos querem se tornar oráculos de Deus? Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente. Nós vamos clamar. Deixa vir o céu, deixa vir o céu, deixa vir o céu. Levante as tuas mãos, Deus vai te ungir essa noite. Deixa vir o céu. Deus vai ativar esse fogo em você, cara. Abra as janelas dos céus e unge, Senhor.
Deixa vir os céus. Deixa vir o céu. Levante a tua mão agora, queridos. Levante a tua mão bem alto. Deus vai ungir você aonde você está. A unção, ela não está limitada a um homem. Deixa vir o céu. Senhor, eu quero profetizar Deixa vir o nascimento dos oráculos, o nascimento dos apaixonados, o nascimento daqueles que vão mudar essa geração. A história está sendo escrita essa noite. A história está sendo escrita. Atos capítulo 2 diz que eles estavam em um só lugar, quando de repente veio a unção do Espírito Santo. E o Senhor vai tocar você aonde você vai estar. Levanta a tua mão. Os tambores vão começar a rugir, e haverá um rompimento sobre ti. Haverá um rompimento sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Haverá um rompimento essa noite. mais. Receba! Pois teu é o reino, teu é o poder. Deixa vir os céus. Com suas mãos levantadas, nós já estamos terminando. Levanta as tuas mãos e fala: Jesus, eu quero ser um oráculo nessa geração. Eu faço uma aliança contigo essa noite. Eu não quero trocar a minha unção por um prato de lentilhas. Eu quero ser perceptíveis ao momento espiritual e à necessidade. Eu quero ser sensível à tua direção, Senhor. Eu quero estar disposto a pagar o preço que for, Senhor. Nós aprendemos a renunciar essa noite. Uma geração que aprende a renúncia. Uma geração que ouve o clamor do pobre e do perdido. Uma geração que arde de paixão. Uma geração diferente da maioria. Uma geração que vai abalar as estruturas. É uma geração que constrói a visão do reino. É uma geração que, mesmo sendo perseguido, aprendeu a olhar para o alto. Mesmo sendo incompreendido, aprendeu a buscar refúgio no alto. Vocês são os João Batistas que estão por vir. E Deus está dizendo: filha, não se preocupe. O seu coração é meu. Isso é pra... E essa noite Deus está colocando alguns dons nas suas mãos. Eu quero que você coloque a sua mão para frente assim. O Senhor vai começar a te dar talentos essa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Deus te der um talento, não use para você, cara. Pega esse talento e devolve para Deus. Deus vai te dar um talento de cantar,
de compor. Deus vai te dar dons. Deus quer te dar dons essa noite. Por os oráculos Ele dá. Deus vai te dar dons de cura. Quantos querem receber? Oh. Colocará as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. 2 anos atrás, quando eu estive em Moçambique, pregando para uns 7 pastores, descobri que 4 deles já tinham morrido e ressuscitado. E eu falei: Deus, eu quero ver isso na minha nação. E aí a Heidi Baker chegou para mim perguntando assim: o que vocês fazem no Brasil quando os pastores morrem? Eu falei: normalmente eu não tenho nenhum ritual, a gente enterra. Aí ela disse: aqui na África são tão poucos que a gente ora e eles ressuscitam. A gente tem muito pastor, muita igreja, nós temos muita coisa, mas a gente precisa do poder de Deus mais e mais. Cara, eu quero ver o poder de Deus nessa nação. Eu quero ver o Brasil sendo virado de cabeça para baixo. Eu quero ver. Porque eu não consigo acreditar que Jesus vai voltar para uma igreja. Eu acredito que haverá cultos, que as pessoas vão ver a glória de Deus e a manifestação como nunca. E a Bíblia fala que quando o ímpio entrar na congregação dos justos, ele vai morrer, como aconteceu com Ananias e Safira. Querido, aumenta a glória, aumenta o juízo. Aumenta a glória, aumenta o juízo. Não está havendo juízo porque tem pouca glória. Deus, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Porque tem pouca glória. À medida que os oráculos se manifestam, a glória aumenta. Quer ver um versículo bíblico para apoiar o que eu estou dizendo? 1 Samuel fala de Eli, o sacerdote. Os seus 2 filhos brincavam com Deus, Ofné e Finéias. Eles prostituíam na casa do templo e Deus não fazia nada. Sabe por quê? Porque não tinha nenhum oráculo. Até que nasceu uma mulher chamada Ana, e ela se desesperou: Deus, eu quero gerar um filho, eu preciso gerar um filho. Estão me incomodando, está queimando dentro de mim, eu tenho que gerar. Chamaram ela de louca, e ela era louca, mas na verdade ela tinha desejo de frutificar, de tirar a sua esterilidade. E ela foi um oráculo e gerou o maior dos oráculos, Samuel. E quando Samuel nascia, crescia, o juízo se manifestou. Enquanto Samuel não existia, não tinha oráculos, o juízo prevalecia. Mas no momento em que Samuel nasceu, o juízo veio. A Bíblia fala que eles pegaram a arca da aliança, os filisteus atacaram, eles pegaram a arca, jogaram na frente, falaram assim: vá na minha frente. Sabe o que? Existe quantos amuletos gospel no meio da igreja, que estão pensando que Deus não vai fazer nada, só porque você tem uma plaquinha dizendo: eu amo Jesus. E Deus está dizendo: eu estou calado, porque os oráculos ainda não se manifestaram. Porque quando eles aparecerem, e eu estou dando uma chance para você essa noite, cara, diz o Senhor, porque quando eles aparecerem, a primeira coisa que eu vou fazer, sabe o que aconteceu? Os filisteus tomaram a arca. Ser evangélico não é o grande lance. O grande lance é você queimar por Deus. Se você queimar por Deus. Agora a sua plaquinha, o seu amuleto de evangélico não vai te salvar nos próximos anos. Deixa eu te falar, o seu amuleto de ser de uma igreja evangélica não vai salvar você, cara. O que vai salvar é você ser parte de uma igreja, sim, mas cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala: sede cheios do Espírito Santo e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Os oráculos vão aparecer, e essa noite eles estão aí. Levanta a tua mão, nós já estamos terminando. Há uma canção que nós cantamos que dizemos assim: não sou peregrino, eu sou estrangeiro nessa terra, o mundo não me entende, isso não me ofende. Quero que você levante a tua mão e faça uma aliança com Deus essa noite.
Fala: Jesus, eu quero ser esse peregrino. Eu quero ser esse oráculo. Eu quero fazer parte dessa geração que não vai usar Deus, mas vai ser usado por Deus. Levanta bem alta a tua mão e comece a orar. Ora, ora, ora. Fala: Jesus, eu quero ser parte, Jesus. Oh. Eu quero ser parte, Jesus. Oh. Sou peregrino, estrangeiro neste lugar. O mundo não me entende, isso não me ofende. Sou peregrino, estrangeiro neste lugar. Levante a tua mão e declara assim comigo: sim, eu sei que sou diferente. Sim, eu sei que eu sou valente.
marcado pelo sangue, apegado eu sou à cruz. Minha mensagem não mudou, minha história não acabou. Sim, eu sei que eu sou do céu. Sim, eu sei que eu sou do céu. Consumido eu sou. Consumido eu sou. Consumido eu sou. Consumido eu sou pelo teu amor. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus.